Bem-vindas ao canal Mães Esperando no Senhor. Esse é um espaço de acolhimento e compartilhamento, onde histórias de fé, esperança e a união feminina se entrelaçam. Nesse espaço, celebramos a força e a delicadeza das mulheres que, juntas, em oração, celebram a espera da maternidade. Prepare-se para se inspirar e se emocionar com os testemunhos de fé e superação que você vai ver aqui. Olá, meu nome é Simone, tenho 50 anos, sou mãe de gêmeos que atualmente estão com 8 anos de idade, sou casada há 13 anos. A minha experiência com a minha gestação não teve um diagnóstico que não me permitia engravidar. Eu casei aos 36 anos. Já casei numa idade um pouco mais avançada que o habitual, que normalmente é a idade em que a medicina diz é ponto máximo em que uma mulher deveria estar tentando uma gravidez. Um ano depois, na troca de medicamento, eu perdi um bebê, acabei engravidando sem perceber, e foi daí que nós decidimos em seguida tentar mais uma vez a gestação, porque caso houvesse uma impossibilidade, nós já pudéssemos tratar dali. Eu venho de uma família muito fértil, uma família muito grande, onde meus tios e minha própria mãe tiveram muitos filhos. O problema com a gestação era algo que eu não esperava viver, não esperava vivenciar. Depois dessa primeira perda de forma natural, um mês depois eu tentei engravidar novamente. E um mês após essa tentativa, eu novamente estava grávida. A gestação durou 7 semanas e na primeira ultrassom eu tive a resposta de que aquele coração não tinha batimentos, e aí foi onde eu perdi o meu bebê pela segunda vez. Tive um aborto retido, fiquei 6 meses aguardando, o útero limpar para tentar novamente. Fui para minha terceira tentativa, engravidei rapidamente. Quando fui fazer minha primeira ultrassom, novamente não haviam batimentos cardíacos. Nessa época eu já estava com quase 39 anos e foi a ocasião em que eu fui fazer diversos exames para descobrir o que não me permitia segurar essas gestações. Meu marido também fez diversos exames. No final de todos os exames que foram feitos, o geneticista disse que nós não tínhamos nada. Nem eu e nem meu esposo. Não tinha anemia falciforme, não tinha histórico de trombofilia. Meus exames estavam perfeitos, o do meu marido estava perfeito. Então não havia nada que me impedisse de ser mãe. Como estava ali com 39, ela disse que eu já deveria tentar novamente a gestação. E nessa ocasião meu esposo disse que ele gostaria que eu aguardasse um pouco mais. Porém, eu sou 9 anos mais velha que o meu esposo, então naquele momento me trouxe uma dor aquela fala, porque para o homem é sempre mais fácil do que para a mulher. E até pelo que a medicina diz das dificuldades e o que foi alertado pela médica naquele momento, de que aos 39 eu já correria o risco de ter uma criança com algum tipo de dificuldade, com alguma síndrome, e isso já deixa o nosso coração aflito. Mas naquela ocasião meu esposo disse que se Deus tivesse um propósito para a nossa vida, eu poderia ter 45 e o Senhor me abençoaria com filhos. E eu me apeguei nessa fé e nessa esperança. Embora nesse processo de esperar esse tempo que ele pediu por conta de uma rotina sobrecarregada que eu tinha, eu fiz um TCC sobre adoção, porque no meu coração eu já não tinha tanta expectativa de que poderia ser mãe por conta da minha idade. Porém, quando eu cheguei ao final do meu TCC, eu disse para Deus que eu não queria um filho adotado, ainda que eu não tenha qualquer problema ou dificuldade com a adoção. Mas eu não queria escolher um filho, eu não queria dizer a idade certa para que eu pudesse adotar, a cor que aquela criança deveria ter, e também não queria simplesmente dizer, quando surgir uma criança, seja a idade que for e da maneira que for, eu vou aceitá-la para adoção. Então eu vi ali muitas barreiras e muitas escolhas e muitas definições para que eu tivesse uma criança comigo. Então eu preferi colocar para Deus que eu queria que Deus me fizesse uma surpresa e que Ele me desse alguém da maneira como Ele tivesse projetado nos céus. Alguém que fosse da cor que Ele quisesse, do jeito que ele quisesse, com as características que ele quisesse, porque eu não queria escolher. Eu esperei 2 anos para fazer a minha tentativa novamente, que foi aos 41 anos, que eu pedi ao meu esposo, eu já estava com a vida mais tranquila. Tentei novamente a gestação. Eu iniciei as tentativas em julho de 2015. Em agosto, tive meu ciclo normal. Em nenhum momento eu tive qualquer sensação de que eu pudesse estar grávida. E foi uma ocasião assim muito especial
na minha vida, porque o momento em que eu estava tentando a minha gestação também foi um momento em que eu tive um amigo muito próximo que estava com câncer já em fase terminal. Eu me concentrei em orar pela vida dele e pedir que Deus operasse um milagre na vida dele. Quando foi no dia 24 de setembro de 2015, esse nosso amigo faleceu, e foi justamente quando viria o meu ciclo. E não veio. E eu atribuí isso a uma questão emocional pela perda do amigo. Passados alguns dias, como não desceu esse ciclo, eu resolvi fazer o exame. E ali veio novamente o resultado de positivo. Uma semana depois eu tive novamente os sangramentos, como das outras gestações. Guardei aquilo no meu coração como se fosse uma resposta negativa novamente sobre a viabilidade daquela gravidez. Quando eu percebi aqueles sangramentos todos os dias, um pouquinho, e o meu marido dizia que aquilo ali poderia não ser nada, mas os outros eram da mesma maneira e eu perdi todas as 3 gestações. Eu virei para Deus e disse que eu queria que Ele secasse o meu útero. E essa foi a minha oração naquele momento, de que o Senhor secasse o meu útero, porque eu não gostaria de viver na expectativa mais de ser mãe e não conseguir ter meu filho nos meus braços. Os dias foram se passando, eu não voltei mais para fazer consulta, não voltei para saber de quantas semanas eu estava, e somente um mês depois eu resolvi ir ao médico, porque eu não sentia nenhuma dor, não sentia nenhuma cólica, não sentia sono, e eu fiquei receosa de ter algum tipo de infecção e resolvi fazer uma ultrassom para saber como é que estava aquela gestação que dentro da minha concepção estava retida, e eu precisava fazer uma nova curetagem pela 3ª vez. E para minha surpresa, quando eu cheguei ali naquela consulta, que a médica fez o exame, ali apareceu um feto com a ponta naquele feijãozinho famosinho que nós vemos nas fotos, nas ultrassons. E eu olhando aquilo, eu agradeci a Deus, porque aquela criança parecia uma criança com algum tipo de deficiência. E eu, Senhor, obrigada, porque essa criança tinha alguma deficiência, porque aquele formato não é um formato normal. E para minha surpresa, aquela ponta estranha que aparecia na ultrassom não era algo anormal, mas era o meu segundo filho, porque eu estava grávida de uma gestação gemelar, de gêmeos univitelinos. E mesmo quando ela disse que eram gêmeos, eu perguntei se haviam batimentos cardíacos, porque poderiam ser trigêmeos sem batimentos cardíacos. Para mim não faria diferença, porque todas as minhas gestações não tinham batimentos cardíacos. E quando ela colocou aquele aparelho e os batimentos foram a 167, 164 dessas crianças, eu vivi o versículo naquele momento que eu ouvi aqueles batimentos cardíacos, eu lembrei daquele versículo de Salmo 126 que diz: aquele que vai andando e chorando enquanto lança semente, voltará com alegria carregando seus feixes. E o meu sentimento foi exatamente esse, de alegria. Eu ri, eu tive crise de riso quando eu vi que minha gravidez havia dado certo. Algo que acontece quando uma mulher tem a expectativa de ser mãe é que, a depender dos ambientes onde nós transitamos, nós recebemos muitas palavras negativas. Eu recebi uma série de palavras negativas a cada perda que eu tive. Em alguns momentos era pela minha idade, em outros momentos pelo fato de eu andar de moto, em outros momentos porque eu estava de salto, em outros momentos alguém dizer que eu poderia ter algum problema. Por último, para fechar com chave de ouro, alguém com quem eu tinha dividido algo da minha vida disse: será que não foram os seus pecados que fizeram com que você não concluísse as suas gestações? Acredito que foi nesse momento em que eu decidi mudar de ambiente, porque o Deus que eu creio é um Deus que continuou o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Quando eu tive o resultado de que minha gestação havia dado certo, eu lembro que eu criei um grupo chamado O Deus de Ana é Comigo, porque eu queria dividir com algumas pessoas
as minhas dores, as minhas inseguranças daquele momento. Eu falo que a COMBC, ela teve um papel primordial, essencial na minha gestação, na minha vida, no meu milagre, porque quando eu vim para cá, diferente de outros lugares onde eu estive, as palavras que eu recebi diante das perdas que eu tive foram totalmente diferentes. Eu lembro que Deus colocou na minha vida essa estação de espera, uma pessoa que tem um significado muito importante na minha vida nesse processo, que foi a Larissa Eger. Eu lembro que eu cheguei na igreja e ela que nos recepcionou. E quando eu fiz o meu primeiro ato profético pelo Esperando no Senhor, meses depois ela chegou com uma cartinha, com esses textos de Salmo 126, com um pimpãozinho. E ela disse: eu estou orando pela sua vida. Eu estou crendo junto com você que um dia você vai segurar o seu bebê nos braços. E foi a primeira vez, desde a minha primeira gestação, que eu ouvi essas palavras. Palavras de alguém que estava regando a minha semente de fé, a fé que havia no meu coração de que aquele Deus que foi na vida de Ana, que foi na vida de Isabel e que fez coisas extraordinárias, ele poderia fazer na minha vida porque ele era um Deus presente. Depois de eu ter engravidado, meses depois, antes ainda de eu saber que eu estava grávida de gêmeos, ela me deu um outro presente, essa mesma pessoa, que era um pimpãozinho azul, e ela disse que ela orava para entregar um presente a alguém e que Deus havia dito que era para entregar para mim. Coincidentemente, ou Jesusidentemente, meus filhos são homens e as cores da roupa que ela me deu eram roupas de menino. E eu falo que em tudo havia um propósito de Deus, algo para que fosse plantado naquele útero seco, que na verdade não era o meu útero, mas a minha alma havia ressecado. E Deus precisava regar novamente as minhas esperanças. E a minha esperança ela foi regada através de pessoas, e de pessoas que passaram pela minha vida nessa igreja, na COMBC. Teve um outro momento que eu lembro que num culto o pastor disse: Vaz, o que você precisa já está dentro de você. E em um outro momento, uma outra pessoa chegou para mim e disse: olha, Deus mandou te dizer que aquilo que você está buscando já está dentro de você. E eu já estava grávida dos meninos, mas naquele momento em que eu achava que havia perdido, Deus foi fazendo florescer novamente a minha esperança. Então nós precisamos andar perto de pessoas que elas creiam nesse Deus que faz, nesse Deus que não mudou. E isso me fez lembrar esse momento aqui até da própria mensagem que o pastor pregou, onde ele fala que nós somos rotulados e por nós sermos rotulados nós nos sentimos indignos. Quando somos rotulados, nós nos sentimos indignos de receber as promessas do Senhor, de viver o sobrenatural de Deus na nossa vida e de acessar lugares extraordinários em Deus. Então é bom estar perto de pessoas que possam fazer com que a nossa fé seja vivificada. Talvez há mulheres que tenham problemas de saúde, algum diagnóstico, mas outras não têm esse diagnóstico. Muitas vezes elas são paralisadas por palavras de pessoas que não têm fé, por palavras de pessoas que leem a Bíblia, mas não creem que o Deus que fez e operou tantos milagres continua operando milagre ainda em nossos dias. E eu posso dizer com todas as letras que esse Deus, ele é vivo, ele existe. E ele continua fazendo o sobrenatural, como diz lá em Lucas 1:37, que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E nós precisamos nos sujeitar a esse Deus, a nos humilhar diante desse Deus, porque Ele continua fazendo ainda hoje. Algo que chamou muita atenção, a minha atenção nesses dias, e que me fez chorar muito, numa mensagem pregada pelo Rodrigo Braz, e que ele falava justamente sobre Ana, e Ana é um personagem bíblico que mexe muito comigo. Porque aquela mulher, ela se quebrantou diante do Deus, ela foi humilhada, ela era motivo de vergonha. O Senhor ouviu as suas orações. Mas algo que me chamou a atenção na mensagem dele, e que é o que acontece com muitas de nós que estamos nessa expectativa de ser mães, é que muitas vezes, verdadeiramente, nós estamos pedindo filhos a Deus, mas Deus está nos querendo. E Ele precisa primeiro do nosso coração, da nossa vida, da nossa entrega, para depois Ele nos dar aquilo que a gente tanto quer, porque os filhos não são nossos, eles são heranças do Senhor. E para que nós possamos guardar o propósito de Deus na vida dos nossos filhos,
Deus precisa primeiro acessar o nosso coração. Ana queria um filho e Deus queria Ana. E Ele me quer e Ele quer cada uma dessas mulheres que tem enfrentado diagnósticos, que tem enfrentado um tempo de espera, porque Ele primeiro precisa trabalhar no nosso coração. Ele precisa nos fazer entender que os filhos vêm, mas nós continuamos casadas, nós continuamos sendo uma só carne com o nosso marido. E muitas vezes nos envolvemos tanto nesse desejo de ser mãe que nós deixamos o nosso cônjuge de lado. Ele não se faz participante da nossa história em dados momentos. E nessas minhas perdas eu também aprendi isso. Não desprezar o meu marido, porque em muitos momentos eu coloquei ele numa caixinha enquanto eu lutava e brigava com Deus e orava e pedia e clamava por filhos. Deus trabalhou isso na minha vida, então Deus nos quer primeiro, antes de nos dar filhos, porque nós precisamos entender qual o sentido e qual o propósito de sermos mãe. E esse é o recado que eu gostaria de deixar para você, mulher, que está no seu tempo de espera, que talvez, como aconteceu comigo, tenha tido perdas, mas não tenha diagnóstico, tenha tido perdas e esteja ouvindo palavras que têm feito com que o seu coração fique amargurado, com que sua fé seja abalada, com que sua alma fique seca. E você precisa estar sendo regada com palavras de fé e de esperança. E que você possa, primeiramente, antes de desejar ser mãe, antes de desejar ter um filho, se entregue primeiro ao Senhor. Porque primeiro o Senhor precisa trabalhar no nosso coração, porque a missão de ser mãe não é fácil. A maternidade não é fácil e não é romântica. Nós desejamos e ansiamos filhos, mas existe todo um processo e uma trajetória. E a própria Maria, que recebeu Jesus como filho, ela também teve as suas dores, ela também teve os seus momentos em que ela precisou se colocar diante de Deus e crer nos propósitos e promessas de Deus para aquele filho que era o Salvador. E ela teve que aprender que aquele filho não era dela, mas ela tinha uma missão e ela precisava guardar todos os propósitos de Deus para a vida de Cristo até que chegasse o momento certo em que ele cumprisse o propósito dele aqui na terra. Nossos filhos também têm propósitos em Deus. E eles já vêm com um propósito desde a eternidade. Eles já são gerados no coração do Senhor com um propósito de vida, com um chamado, com um legado a ser deixado. E nós, enquanto mães, somos responsáveis por fazer com que as promessas do Senhor se cumpram na vida deles, até que eles cresçam e possam fazer suas escolhas e entender quem eles são em Deus e qual o propósito da vida deles aqui na Terra, da existência dele, do que eles vão levar para suas gerações. O papel da mãe é essencial nessa trajetória de vida deles. A nossa conduta, a forma como nós vivemos a nossa vida, como nós lidamos com aquilo que o Senhor nos deu e como um galardão antecipado, precisa ser bem estabelecido na nossa conduta dentro da nossa maternidade. E muitas vezes nós queremos esse presente e nos esquecemos que existem propósitos para esses presentes em Deus. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você, mãe, que você não desista do seu sonho, que você não se preocupe com a sua idade, porque quando o Senhor quer fazer, Ele não se importa com a idade que você tem. A vida é Ele quem dá, e Ele dá para quem Ele quer. Então, se apegue ao Senhor, tenha fé, siga o nosso grupo, participe do grupo Esperando no Senhor, porque esse ministério tem histórias lindíssimas de milagres, histórias lindíssimas de fé e daquilo que o Senhor tem feito em nosso tempo e Ele ainda há de fazer. E nós temos visto muitos milagres espalhados pela nossa igreja e continuaremos vendo e nossos filhos continuarão vendo, porque o Senhor é fiel. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os
teus filhos, de teus filhos.